Você já percebeu como os primeiros minutos do seu dia determinam o tom das próximas 24 horas? Acordar cedo parece, à primeira vista, uma questão de disciplina ou produtividade. Mas não é sobre isso. Não é sobre marcar um check na lista de metas, nem sobre ganhar vantagem sobre os outros. É sobre algo mais íntimo, mais sutil, mais silencioso. É sobre o espaço entre o que você é e o que você pode se tornar. É ali, no instante em que o corpo ainda pesa e a mente hesita, que a transformação começa. Muita gente pensa que o dia começa quando abrimos os olhos. Mas o verdadeiro começo é invisível. É quando você escolhe não se esconder mais de si mesmo. É quando você decide, mesmo com sono, mesmo com preguiça, mesmo com 1000 desculpas dançando na sua cabeça, levantar, porque sabe que há algo em você que merece mais. Porque você cansou de deixar que a vida aconteça apenas quando sobra tempo. Porque entendeu que a primeira hora da manhã é sagrada, não pelo relógio, mas pelo que ela revela sobre sua alma. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu certa vez: ao amanhecer, quando te custar levantar, tenha esta ideia: eu acordo para cumprir o trabalho de um ser humano. É forte, é direto, mas, acima de tudo, é verdadeiro. Porque acordar cedo é um chamado, não ao trabalho externo, mas à responsabilidade interior. É se lembrar de que você tem um papel neste mundo, e que esse papel começa com presença, não com pressa. E ainda assim, muitos se perdem nesse caminho. Muitos confundem acordar cedo com correr mais, produzir mais, mostrar mais. E é aí que tudo se esvazia. Porque acordar cedo sem consciência é só mais uma forma de fugir de si. E fugir de si é a origem de quase todos os nossos vazios. Neste vídeo, nós vamos caminhar juntos por dentro dessa ideia. Vamos descobrir por que acordar cedo, com intenção, com presença, com verdade, pode ser o divisor de águas da sua vida. Não porque isso te fará vencer o mundo, mas porque, talvez, pela primeira vez, você comece a vencer a si mesmo. Mas atenção, há um erro sutil, quase invisível, que destrói tudo isso. E a maioria comete esse erro sem nem perceber. No final deste vídeo, você vai enxergar suas manhãs com novos olhos. Vai entender o que os estoicos sabiam, e que a gente esqueceu. Vai descobrir que acordar cedo não é sobre o tempo que você ganha. É sobre o tipo de pessoa que você se torna. Fica comigo. Isso pode mudar mais do que os seus dias. Pode mudar quem você é quando ninguém está olhando. O erro fatal que muitos cometem: acordar cedo sem um propósito. Não adianta levantar antes do sol se, por dentro, você continua no escuro. Acordar cedo virou uma bandeira, um símbolo de quem quer vencer na vida. Mas sem direção, essa bandeira é só um pano ao vento. E é assim que muitos começam o dia, despertam o corpo, mas continuam adormecidos por dentro. Acordam no automático, se arrastam para o banho, tomam café como anestesia, e entram no turbilhão do dia sem nem lembrar quem são. É fácil se perder nessa armadilha. É fácil cair na ilusão de que acordar cedo é, por si só, uma conquista. Mas sem intenção, sem clareza, sem um porquê que te guie, você apenas antecipa o vazio. E o vazio acordado dói mais do que o sono não vivido. Sêneca nos alerta: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. A frase bate como um sino dentro da mente. Porque perder tempo não é só desperdiçar horas. É viver desconectado. É abrir os olhos e seguir sem enxergar. É levantar cedo e, ainda assim, estar ausente de si. A filosofia estoica trata o tempo como um templo, e a manhã como um altar. O início do dia não é uma corrida, é um ritual. Um momento sagrado em que você define qual narrativa vai escrever nas próximas horas. E quando você acorda sem propósito, você entrega a caneta para o acaso, para os outros, para as urgências. E passa o dia inteiro apagando incêndios que nem deveriam ser seus. Imagine alguém que desperta às 5 da manhã todos os dias, mas usa esse tempo para navegar nas redes, alimentar comparações, se entupir de tarefas que não ressoam com sua essência. Esse alguém está adiantando o relógio, mas atrasando a alma. Acordar cedo só é virtude quando está a serviço da sua verdade. É por isso que acordar com propósito é tão diferente de apenas acordar. O propósito não precisa ser grandioso, nem revolucionário.
mas precisa ser real. Precisa vir de dentro. Pode ser ler por 10 minutos em silêncio. Pode ser escrever uma frase. Pode ser olhar para o céu. O importante é que, nesse momento, você esteja ali, presente, escolhendo viver, e não apenas passar. O propósito transforma o simples ato de se levantar num gesto de afirmação. Ele te âncora, te orienta, te lembra porque vale a pena não apertar o botão soneca. Porque ali, naquele primeiro movimento do dia, você não está só despertando o corpo, está acordando a alma. A raiz invisível, vencer o prazer do momento é o treino do guerreiro. O que parece pequeno, é onde mora a batalha mais profunda. Acordar cedo, para muitos, é apenas uma questão de organização. Mas para o estoico, é muito mais. É a primeira luta do dia. Uma luta silenciosa, travada entre o corpo que pede conforto e a consciência que clama por crescimento. E quase ninguém vê, porque é invisível. Mas não é inofensiva. Quando o alarme toca e a tentação de permanecer na cama se impõe como um véu de maciez sobre os olhos, algo sutil está acontecendo. Sua mente está sendo treinada, ou para ceder, ou para acomodar. E essa escolha define tudo, não só amanhã, mas a postura com que você enfrentará o resto da vida. Epicteto nos lembra: não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e sua vida fluirá. Há dias em que levantar cedo dói, em que o cobertor parece mais justo que qualquer ideal, em que tudo em você grita para ficar. Mas é justamente aí que nasce o estoico. Não quando é fácil, mas quando é necessário. A filosofia estoica não elimina o prazer, mas o coloca em seu devido lugar. O prazer que paralisa é o mesmo que enfraquece. Ele nos ilude com promessas de bem-estar imediato, enquanto rouba a força silenciosa que só nasce do desconforto enfrentado com dignidade. Cada vez que você escolhe o caminho fácil pela manhã, está treinando sua mente para fugir da realidade. Mas cada vez que você vence esse prazer momentâneo, você cultiva um tipo raro de força, a força de quem não foge mais de si. O treino do guerreiro não acontece em campos de batalha visíveis. Ele acontece quando ninguém está olhando. Ele acontece quando você diz sim ao seu propósito, mesmo com sono, mesmo com preguiça, mesmo com a alma pedindo mais 5 minutos. Porque o guerreiro estoico sabe, se ele não domina sua mente ao acordar, ele será dominado por ela o resto do dia. Essa raiz invisível, a tendência ao conforto, à fuga, ao adiamento, é a origem de muitas quedas. E vencê-la, dia após dia, cria um tipo de liberdade que não pode ser ensinada. Só pode ser sentida. É a liberdade de escolher a si mesmo antes de tudo. E essa escolha, embora pareça pequena, muda tudo. Porque quando você vence a cama, você não está apenas vencendo o sono. Está vencendo a si. O paradoxo: acordar cedo não é sobre fazer mais, mas sentir menos pressa. No silêncio da manhã, existe um segredo que o barulho do dia não revela. Vivemos correndo. Acordamos atrasados, com o corpo tenso, o coração acelerado, e já começamos o dia devendo algo ao mundo. Essa pressa constante nos empurra para longe de nós mesmos. Faz com que tudo seja urgente, mas nada seja essencial. Mas existe um paradoxo nisso tudo que poucos percebem. Quanto mais cedo você acorda, menos você sente que precisa correr. Acordar cedo, quando bem compreendido, não é sobre produtividade. Não é sobre fazer listas, cumprir metas, devorar tarefas. É sobre criar espaço. Espaço para respirar, para sentir, para estar. É sobre retomar a direção da própria vida antes que o caos do mundo tome conta do volante. A filosofia estoica sempre valorizou o ritmo interno sobre o externo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, no escuro da madrugada, como quem precisava lembrar sua alma do que realmente importava. Ele entendia que o silêncio da manhã não era vazio, era presença. Era ali que o imperador encontrava o homem. Ali que o governante escutava o filósofo. O sábio, dizia a filosofia, é aquele que age, não aquele que reage. E essa é a essência da manhã bem vivida. É escolher agir com intenção antes de ser engolido pelas reações automáticas. Porque, quando você começa o dia já reagindo, ao celular, ao e-mail, às mensagens, ao trânsito, você já perdeu. Mas quando você começa o dia consigo mesmo, há uma diferença quase sagrada no ar. Uma leveza.
uma clareza, uma firmeza tranquila, que se estende ao longo de tudo que vem depois. Você não precisa correr o tempo todo. Você só precisa começar com consciência. E essa consciência nasce na decisão de acordar cedo para se lembrar de quem você é, para se conectar com o que te move, para recuperar o centro antes que o mundo desloque. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer menos, mas com alma. No fim das contas, a verdadeira pressa não está no tempo, mas na mente. E o que amanhã oferece, quando bem vivida, é um antídoto para essa pressa. Uma pausa antes da aceleração. Uma respiração antes da pressão. Um lembrete de que a vida, mesmo no caos, pode ter ritmo. E que esse ritmo começa no momento em que você escolhe despertar para si. Um teste simples. Como saber se você acordou como um estoico ou como um escravo do mundo? Há uma pergunta que carrega mais poder do que qualquer alarme. E ela não depende do horário em que você abre os olhos, mas da forma como você escolhe estar desperto. Na filosofia estoica, despertar não é um ato físico, é uma postura. É a disposição de se colocar como autor do próprio dia, antes que o dia imponha um roteiro que não é seu. E essa escolha se revela nos primeiros instantes. Não depois. Não mais tarde. Mas ali, no intervalo entre o abrir dos olhos e o primeiro gesto. Hoje, serei dono do meu dia ou servo das circunstâncias? Essa é a pergunta. Parece simples, mas carrega o peso de uma vida inteira. Porque a forma como você acorda mostra a quem você entregou o comando da sua existência. Se, ao despertar, você se entrega imediatamente ao celular, às notificações, ao caos alheio, você não acordou. Foi acordado. E isso muda tudo. Marco Aurélio falava da importância de recolher a alma logo cedo. E o que ele queria dizer com isso não era apenas meditar ou refletir, mas recuperar a consciência antes da dispersão. É como se ele dissesse: antes de agir, lembre-se de quem você é. Antes de se lançar no mundo, volte para dentro. Porque só assim o que você faz no mundo terá raiz. O escravo do mundo acorda apressado, confuso, reativo. Ele acorda como quem tenta alcançar o dia que já começou sem ele. Já o estoico, mesmo diante de um dia difícil, acorda com presença. Ele não nega as dificuldades, mas escolhe não ser arrastado por elas. Ele sabe que, ao acordar com consciência, já iniciou o dia na direção certa, mesmo que o caminho seja duro. Esse teste não precisa ser respondido com palavras. Ele é respondido com gestos. Com o que você escolhe fazer nos primeiros minutos. Com a forma como respira, se levanta, se olha. E a beleza disso é que não exige perfeição. Apenas atenção. Apenas coragem de começar o dia lembrando que sua mente não é um campo neutro. É o território mais sagrado que você pode habitar. Se você acorda e, mesmo por poucos segundos, se conecta com o que é verdadeiro em você, então sim, você acordou como um estoico. Não porque seguiu regras, mas porque se lembrou de que tem escolha. E essa lembrança, por menor que seja, tem o poder de mudar tudo. A chave escondida: amanhã é o único momento do dia em que você pode ser 100% você mesmo. Há um instante do dia em que tudo é mais puro. Antes que o mundo te alcance. Antes que os ruídos entrem. Antes que os papéis sociais tomem o lugar da sua essência. Esse instante tem um nome silencioso: manhã. E é ali que mora uma chave. Uma chave que quase ninguém vê, mas que pode abrir portas internas que você nem sabia que estavam trancadas. Ao longo do dia, somos moldados por expectativas. Atendemos demandas. Assumimos personagens. Somos profissionais, pais, filhos, líderes, subordinados, provedores, sobreviventes. E, pouco a pouco, nos afastamos do que é mais íntimo. Do que pulsa quietamente por trás de todas as máscaras. Mas nas primeiras horas da manhã, antes da dispersão, existe um espaço raro. Um santuário. E, nesse santuário, só você habita. Os antigos estoicos chamavam isso de recolhimento interior. Um momento de presença, sem adornos, sem interferência. Um estado de alma em que o barulho do mundo ainda não fez morada. É nesse silêncio que mora a lucidez. É nesse vazio que nasce o alinhamento entre quem você é e quem você tem sido. Acordar cedo, nesse contexto, é mais do que hábito. É uma forma de reconciliação. É quando você se oferece tempo.
E oferecer-se tempo, num mundo que consome, é um ato de resistência espiritual. Você não está ali para ser produtivo. Está para ser inteiro. Para se olhar sem pressa. Para sentir sem filtro. Para pensar sem ruído. Imagine que, por 10 minutos, você se permite apenas estar. Com uma xícara de café. Com uma frase estoica na mente. Com o som da respiração. Sem demandas, sem julgamentos, sem correria. Esse momento, por mais simples que pareça, tem o poder de curar pressas profundas. De te lembrar que existe um você que não está condicionado ao que precisa ser feito, mas ao que merece ser sentido. Essa chave escondida não se encontra nos livros nem nas técnicas. Ela se encontra na prática silenciosa de voltar para si, todos os dias. Um pouco por vez. Antes que o mundo te empurre para longe. Porque, quando você começa o dia consigo mesmo, algo muda. A sua presença muda. O seu olhar muda. E, aos poucos, o mundo inteiro passa a te responder de um jeito diferente. Não porque ele mudou, mas porque você voltou. O dia pertence a quem não espera por ele. Quando você escolhe esperar, o mundo escolhe por você. A maior parte das pessoas vive reagindo. Acordam quando o alarme já grita, correm para não se atrasar, se alimentam no impulso, e mergulham em um dia que já começou antes que elas estivessem prontas. Elas não entram no dia. Elas são engolidas por ele. E, quando percebem, já é noite. Já passou. Já foi. Acordar cedo, com consciência, com presença, com verdade, é romper com esse ciclo. É sair da condição de passageiro e assumir o volante. É se colocar como sujeito antes que o dia te transforme em objeto. E isso não é uma técnica. É uma identidade. É um gesto diário de compromisso com a sua existência. Na filosofia estoica, viver bem não é viver fácil. É viver de forma íntegra, coerente, alinhada. E isso começa antes do mundo acordar. Quando você desperta para si, tudo que vem depois encontra uma base sólida. Você não está mais reagindo, está escolhendo. Está decidindo o que merece sua atenção, sua energia, seu cuidado. E, mais do que isso, está se tornando alguém capaz de sustentar o próprio caminho, mesmo quando ele parece difícil. Você não está lutando contra o sono. Está lutando contra a velha versão de si mesmo. Aquela versão que se esconde no conforto, que posterga a mudança, que adia o que mais importa em nome do que é mais fácil. Mas, ao acordar cedo e escolher presença, você faz algo extraordinário. Você diz para si mesmo, em silêncio, que está pronto, que não precisa de permissão, que não vai mais se abandonar. Acordar cedo, para o estoico, não é sacrifício, é renascimento. É a oportunidade diária de recomeçar mais alinhado com a sua essência. É lembrar, a cada manhã, que você tem escolha. Que você pode viver com mais intenção, mais clareza, mais verdade. E se algo dentro de você sentiu isso, então talvez amanhã comece diferente. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, o dia não te domine. Talvez seja você quem comece dominando o dia. Porque agora, você sabe, o dia pertence a quem não espera por ele. O dia pertence a quem desperta por dentro, antes mesmo de abrir os olhos. Acordar cedo, para o estoico, é mais que rotina. É um ato de identidade. É dizer: eu comando minha mente. Eu moldo meu caráter. Eu lidero meu destino. Então amanhã, quando o despertador tocar, lembre-se, você não está lutando contra o sono. Está lutando contra a velha versão de si mesmo. Se isso tocou algo em você, comente aqui embaixo. Amanhã começa diferente. E claro, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.